para nos ajudar neste entendimento, está conosco nessa sexta-feira o professor Leonardo Trevisan, professor da ESPM de São Paulo. Professor, é sempre um prazer ter o senhor conosco aqui no Notícias Agrícolas, mais ainda no Bom Dia Agronegócio. Seja bem-vindo. Bom dia, Carla. Bom dia a todos que nos escutam. Eu que agradeço o convite de vocês. Professor, a gente pode chamar dessa forma? É um levante do agro mundo afora e ele nos traz sinais importantes para esse momento? Ah, sem dúvida nenhuma, né? Principalmente no contexto europeu, né? Embora não seja só. Nós temos que lidar com isso com várias situações, né? Primeiro de tudo, talvez a gente tenha que olhar isso por um olhar macro e ver uma redução que todos percebem no preço das commodities. Isso atrapalha a todos, né? O motivo dessa redução também todo mundo conhece, é uma desaceleração talvez do maior consumidor, o mundo chinês. Isso explica esse processo. Tá bom. Agora, ele tem causas bem específicas em alguns lugares, que é o caso próprio da União Europeia. Aí a revolta, não tem outro nome, né? Eles usam até, no caso da França, a fúria, né? Porque, de algum modo, no momento em que você está enfrentando esse problema macro de crise na formação de preços das commodities, você tem uma retomada de pressões sobre o sistema agrícola que são um pouco incompreensíveis. Os fatos, por exemplo, na Europa, escolheu-se exatamente esse momento para você retirar subsídios do diesel. O diesel para uso de máquinas agrícolas, né? No caso francês, o GNR, mas isso começou já com os agricultores alemães. Eles foram os primeiros a isso, porque já nas decisões de novembro, que inclusive eram decisões judiciais, o agronegócio era diretamente atingido por uma redução nesses subsídios no preço do diesel. O diesel é tudo. Sem ele você não movimenta as máquinas, sem ele você não produz nada. É essa a primeira apreensão. Lá atrás, em 6 de janeiro, quando essa intenção se transformou em decisão do governo Olaf Scholz, as revoltas começaram na Alemanha e se expandiram para a França, se expandiram para a Itália, se expandiram para a Espanha, se expandiram para a Bélgica. Não há dúvida nenhuma que é um quadro bastante preocupante no contexto europeu. Professor, na sequência dessas manifestações, a gente viu, claro, se colocar em xeque mais uma vez o acordo entre a União Europeia e o Mercosul, algo que já se discute há muitos anos. É sabido que tem uma série de entendimentos ali de que, principalmente com o Brasil, a nossa competitividade acaba sendo bastante ameaçadora, né, para os produtores europeus. Como é que o senhor vê, diante disso que o senhor acabou de nos descrever, esse futuro para o acordo entre União Europeia e Mercosul? Tem futuro ainda, professor? Ah, Essa é a pergunta, né? Essa é a pergunta que nos interessa muito nesse tamanho, nessa crise. Quando nós fazemos essa pergunta, nós temos que adicionar as situações econômicas, as situações de decisões de governo econômicos, de fundo econômico, nós temos que adicionar uma ação política. Não tapemos o sol com a peneira. Em junho, de 6 a 9 de junho, há eleições para o Parlamento Europeu. Os políticos estão absolutamente assustados com o crescimento de posições mais radicalizadas. Quem é o mais assustado? Macron. O mundo francês é diretamente assustado, é diretamente atingido por essa pressão nos preços agrícolas e diretamente atingido por uma decisão que eles estão tomando de tentar mexer na questão ambiental e, fundamentalmente, pressionar os agricultores com isso. É nesse contexto que nós temos que olhar o acordo Brasil-União Europeia Mercosul. É nesse contexto. O Brasil, infelizmente, se transformou desculpe a expressão tão forte, num bode expiatório, como diziam os antigos aqui no Brasil. Sim. Nós somos um escudo para o gravíssimo problema político que enfrenta Macron.
O novo partido de Macron, o Renascimento, tem apenas 20% dos votos. Vou repetir, 20%. E é o governo para as eleições europeias. O partido Reorganização Nacional de Marine Le Pen, um partido mais à direita, tem 29%, Exato. que é eurocético, que é um partido, que é um grupo que põe em risco exatamente as conquistas da União Europeia. Macron está muito assustado com esse crescimento. É neste momento que ele usa o acordo com o Brasil como um escudo protetor, para dizer que ele sim presta atenção nas questões agrícolas, tanto que está impedindo o acordo com o Brasil. É nesse contexto que nós somos diretamente atingidos. Porém, aquilo que é bom para Macron pousar, aparecer como um defensor dos agricultores franceses, é dramático, é muito ruim para o resto da indústria europeia. A indústria alemã é diretamente atingida pela recusa de Macron de assinar, porque para a indústria europeia quer entrar no Mercosul. Ela quer essa relação. O Mercosul para a indústria europeia é uma tábua de salvação contra a pressão americana. É nesse contexto de uma Europa dividida, que está indo às urnas, que o Brasil se transformou num escudo para Macron tentar salvar a sua sobrevivência política, mas atinge, é claro, outros interesses no contexto europeu. Professor, e na França, onde se inventaram as manifestações, né, professor? Onde se inventaram os protestos, e com toda a razão, as demandas dos produtores, elas falavam diretamente a Macron, né? As faixas, as placas, os tratores carregando aquelas faixas eram Macron nos responda. Eram diretamente direcionadas ao presidente francês todos os questionamentos, né? Ficou muito famoso, né? Ficou bastante forte a imagem, né? Do primeiro-ministro, do jovem primeiro-ministro francês, um rapaz de 36 anos, né? Que é o mais jovem primeiro-ministro da França, Gabriel Attal, e Gabriel vai a uma fazenda em Toulouse, fala com um púlpito feito de feno. Sim. Ele fala olhando, muito curioso, para 36 vacas francesas. Né? E ele faz 1000 promessas. No final daquela reunião, os agricultores respondem: não mudou nada. Aquilo que você nos promete, que é não retirar os subsídios, apenas e tão somente não agrava. Os agricultores franceses continuam com a pressão. Qual é a pressão dos agricultores franceses? Competição externa e, principalmente, as regulamentações de Bruxelas, que é a sede da União Europeia, fazendo o que já é grande, que é a burocracia francesa, ficar ainda maior. O que mais os agricultores europeus querem, de certa forma, é uma sobrevivência para as políticas de uso local dos seus produtos. A União Europeia reduz muito esse uso porque quer ter controle sobre o uso de fertilizantes, pesticidas, controle sobre. Tudo isso encarece. Os agricultores europeus todos usam a mesma mágica, a mesma pressão. Mais regulamentação, mais preço. Tá bom, põe mais regulamentação, mas nós precisamos de mais preço para poder aguentar isso. Esta relação que qualquer um compreende, o político francês, o Macron, olha para isso pensando no déficit público. E, evidentemente, há um choque de expectativas. Só que junho está chegando e os agricultores vão às urnas. E eles sabem exatamente o risco que isso significa.
Professor, da mesma forma, essa condição de preços, o senhor fala muito sobre essa situação. Acho que essa relação ainda não havia sido feita pelos especialistas, o que é completamente importante para a nossa audiência, é esse entendimento. Aqui no Brasil, os produtores também sofrem com o achatamento de suas margens, como acontece na Índia, o que também levou os produtores a darem sequência a um protesto. Aliás, eles estão marchando para Nova Delhi para cobrar o que para nós seriam as políticas de preços mínimos, né, professor? Aí o senhor pode, por favor, me corrigir se eu estiver equivocada, mas eles querem também preços garantidos ali para os seus produtos, até porque também tiveram problemas com o clima, também perderam safra e vem essas dificuldades ali nessa formação de preços e na garantia da sua sustentabilidade das suas atividades. Como é que o senhor avalia na Índia essas manifestações dos produtores rurais, que acontecem, inclusive, pouco tempo depois de uma outra grande manifestação, como se deu em 2020? Carla, essa é a questão. Quando nós estamos falando de Índia, né, nós temos que ter uma relação concreta com a Índia. Hoje a China não é mais o país mais populoso do mundo. O país mais populoso do mundo é a Índia. A Índia tem uma política de décadas chamada de segurança alimentar, que é uma política de proteção à sua produção agrícola, porque sabe perfeitamente que a fome na Índia pode ter consequências políticas dramáticas. São milhões de pessoas dependendo da chegada dos grãos. É neste contexto que o governo de Modi, de Narendra Modi, que sabe perfeitamente que precisa manter regulado o mercado, tem feito concessões para a estrutura agrária indiana, mas que não são suficientes. Motivo: preços internacionais. Os preços caíram internacionalmente, porém, para o contexto indiano, eles sobem, porque a Índia recebe muita produção que é europeia, que é produção ucraniana. Isso faltou. Lembre-se que a guerra da Ucrânia fez pressão sobre os preços. Se o petróleo russo chegou na Índia 30%, 40% mais barato, o trigo ucraniano que não chegou e o trigo russo que chegou, ele chegou com 10% a 20% de aumento. É nesse contexto que Modi está preocupado. Se você tem uma crise de preço, você tem também, num contexto como o indiano, uma crise de oferta. Não há suficiência de oferta. É esta a preocupação. Este quadro alcança não só a Índia, alcança vários países que são mais pobres, bastante dependentes. Até mesmo a poderosa UNCTAD, que é um órgão da ONU para regulação econômica, tem feito alertas seguidos sobre o risco desse processo no contexto asiático. O quadro asiático é um pouco diferente do quadro europeu, mas ele repõe o mesmo problema. Se não pensar na agricultura, se não pensar em preço agrícola, isso vai custar muito caro, inclusive politicamente. Esse é o alerta. E esse alerta está ficando cada vez mais forte, tanto para Macron quanto para Modi, porque os agricultores estão chegando, não no contexto indiano e no contexto europeu, ao seu limite na relação de preços entre o custo de produção e o preço de venda. Essa é a realidade que qualquer dona de casa entende, está cobrando o seu preço político, tanto na Índia como em Paris. Professor, o senhor imagina que situações semelhantes, cenários semelhantes a esse que nós estamos observando agora, vão se estender para outras partes do mundo? Há outras bombas ali prestes a explodir diante desse quadro? Porque essa condição que o senhor acaba de descrever, ela, embora esteja mais latente agora na Europa e na Índia, a gente sabe que é uma métrica aí que vale para praticamente produtores no mundo todo nesse momento. Com certeza. Você junta três fatos. Você junta inflação persistente, você junta mudanças climáticas brutais. Você mencionou as enchentes na Índia que derrubaram safras. Eu nem mencionei isso porque você já tinha dito, né? Você já tinha antecipado.
Então, quando você olha inflação renitente, resistente, precisando subir juro para segurar o processo inflacionário, olha os Estados Unidos. Quando você olha para esse quadro, é nesse contexto, você diz a inflação está resistente. A inflação está resistente com mudança climática que diminui a oferta agrícola. É nesse contexto que você vai pensar em fazer alterações com mais legislação, com mais pressão. É indiscutível que você tem que ter preocupações ambientais, mas é absolutamente obrigatório também que você regule essas pressões com a realidade de produção. É o caso da França, é o caso da Alemanha, é nesse contexto. Não é diferente no caso indiano. Quando você olha para a macro situação do mundo, você olha a persistência da mudança ambiental, da mudança climática, que corta a oferta. Você olha a inflação pressionando, que faz subir preço. Você olha, nesse contexto, fica quase que com uma realidade idêntica da pandemia. Os governos precisam agir. Os governos precisam olhar que é uma Exato. situação extraordinária, não é uma situação comum. É nesse contexto que ele corta o subsídio. No contexto de cortar o subsídio, a revolta é latente, você não tenha dúvida nenhuma, Carla. Professor, tem uma pergunta do Alban para o senhor aqui, que é o seguinte: bom dia, professor. Podemos entender que estes protestos são mais uma consequência da polarização das relações políticas entre os países ou entre blocos comerciais? Se sim, vem insegurança alimentar por aí? Ah, não há dúvida. A pergunta tem todo sentido, tem todo sentido. Quanto mais você polariza, quanto mais você fecha realidades muito preocupantes com atitudes mais nacionalistas, é isso que preocupa o nosso ouvinte, e de alguma forma ele está corretíssimo. Quando você faz isso, você fecha comércio. Guerras comerciais, elas atingem exatamente preços, não é, isso é indiscutível. Nós temos milênios de aprendizado com isso. Milênios. Né? Não é nem 100 séculos. Né? Então, nós sabemos disso. Você ativa atitudes nacionalistas que ativam guerras comerciais, o resultado desse processo é mais preço. É nesse contexto que você olha para isso e fica muito preocupado com a crescente polarização entre blocos. Isso que você lembrou. O desacordo, não o acordo, o desacordo entre União Europeia e Mercosul terá consequências nos preços. O Brasil, mas o Brasil é muito bom produtor, assusta o produtor europeu. Nós temos cotas para isso. Sim. O Brasil não completa nem a metade da cota de carne. O Brasil não completa nem um quarto da cota de leite que nos foi oferecido, porque eles barram, usando questões ambientais. Eles barram usando questões ambientais ao mesmo tempo que não protegem seus agricultores. E ao mesmo tempo que recuam em posições ambientais e cobram de nós. Olha que situação. É neste contexto que você olha para isso, e o ouvinte tem toda a razão, de que talvez nós não tenhamos um céu de brigadeiro, para usar, né? Aquela expressão antiga, um descortínio de um cenário extremamente favorável para as negociações comerciais. Não é isso que se avizinha quando você faz uma política de fechar blocos, quando você faz uma política de extremo nacionalismo. Eu acho que dessa forma, professor, o senhor responde também o perfil aqui, é o Blefis, que diz: a grande mídia coloca o acordo do Mercosul como motivador desses protestos. Qual a possibilidade de, em vez da Europa aliviar as regras ambientalistas, cobrarem do Brasil que tenhamos regras mais rígidas? Acho que dessa forma a gente começa a entender mais ou menos esse quadro, né, professor? Sem dúvida nenhuma. Existia uma velha regra que a minha avó usava e que vale para todo mundo: faça o que eu falo e não o que eu faço. Né? É verdade. Portanto, eu acho que é exatamente isso que a minha velha avó dizia, vale também para os nossos brilhantes negociadores europeus, né? É verdade. Que tem dois pesos e duas medidas. Professor, é sempre uma grande honra e um prazer falar com o senhor. É sempre mais do que uma entrevista, como eu digo, é sempre uma aula ter o senhor conosco. Obrigada e volte mais vezes, professor.
Eu é que agradeço o convite mais uma vez de vocês. Bom dia a todos que nos escutam, Carla. Muito obrigado. Bom dia, professor. Um abraço, excelente final de semana para o senhor. Até mais. Até bom final de semana também. Obrigada.